Perguntas semelhantes do Luiz Carlos Fossili, da Rádio Máximo FM, do Jean Balbinotti, da Folha Metropolitana, e do André Lux, do NSC. Leandro, você espera um Uberlândia mais fechado, jogando defensivamente, já que tem a vantagem do 0-0? Bom dia. Bem provável que a equipe do Uberlândia tenha precauções defensivas maiores do que ela teve no jogo da ida. Estava jogando na sua casa, precisava fazer o placar, fazer vantagem. Mas também o Uberlândia tem tido um histórico recente de bons resultados fora de casa, jogando dessa forma, né, que pode ser a forma boa para eles amanhã, nessa proposta. Então a gente veio preparado para isso sim, a gente trabalhou muito isso durante toda a semana, de enfrentar um adversário que possa jogar com linha baixa, mas a gente também acredita que é um adversário que tem a qualidade, que em algum momento eles vão subir, vão tentar nos pressionar, porque não vão conseguir sustentar, ficar atrás o tempo todo. Né, não parece ser a característica da equipe, é uma equipe que tem um trabalho interessante, né, coletivo, que tem as suas individualidades, então a gente vai para o jogo preparado para tudo. Pergunta do Douglas Martins. Bom dia, Leandro. O Joinville durante toda a competição mostrou solidez defensiva, time que toma poucos gols, e a construção do time já começa no Pascoal, algo nitidamente treinado. Devido aos passes desde o sistema defensivo, a maioria dos gols na competição foram de jogadas rápidas e triangulações, algo que o gramado do Parque do Sabiá não permitia. Na arena, você pensa em, mais uma vez, repetir um ataque jovem e velocista, ou a chance de jogar com um atleta de referência desde o início? É uma boa reflexão aí no questionamento. Só um detalhe, o Parque do Sabiá permitia assim, que a gente jogasse, e em muitos momentos a gente utilizou a nossa proposta de defender com bola. A gente tinha muito isso lá, né, uma proposta de defender com bola, justamente para não ficar correndo atrás da equipe do Uberlândia. E durante uma boa parte do jogo, e principalmente no primeiro tempo, a gente conseguiu ser muito eficiente, tanto que a gente sabia que as bolas paradas do Uberlândia eram muito fortes, a gente não havia sofrido gol assim, e uma das estratégias para a gente sofrer pouco com as bolas paradas do Uberlândia era defender com bola, porque isso naturalmente afastaria a equipe do Uberlândia da nossa área, correndo menos chance de ter faltas laterais, frontais e escanteios, tanto que eles tiveram apenas 3 no jogo. Infelizmente a gente acabou sofrendo gol em um deles. Então essa era uma proposta nossa, de usar a bola também para nos defender, ao invés de apenas usar a bola para atacar, de maneira a desacelerar o jogo. O gramado era bom, é fofo, né, o que fazia com que os passes tinham que ser um pouco mais rápidos na ação técnica, para que a bola chegasse rápido no colega. Isso sim são adaptações que a gente teve que fazer lá. E com certeza, a gente se preparou para vários formatos de equipe, né, nesse enfrentamento do jogo amanhã. Nós temos as possibilidades, nós temos jogadores para jogar na referência, nós temos jogadores para jogar em velocidade. A gente tem que imaginar um cenário do que vai acontecer, né, de como que a equipe do Uberlândia deve vir. A gente tem uma expectativa, como já foi falado aqui, e a gente está preparado para a proposta inicial e para a sequência das propostas deles, a partir do momento em que a gente conseguir construir a vantagem que a gente precisa. Pode ser que eles mudem a proposta e a gente vai ter que se adequar a essa proposta. Então, o tempo todo nós temos que jogar com o que está acontecendo no jogo. Perguntas semelhantes do Ronaldo, do Globo Esporte, e do Bernardo Gonçalves, da Rádio Desk FM. Em uma partida como essa, precisando do resultado, como foi o caminho da semana de preparação do grupo? Como fica emocional e como controlar a ansiedade, sabendo que o Joinville vai ter que reverter um resultado negativo? Os atletas sabem, né, e ficaram extremamente incomodados com a derrota. Isso é muito importante, porque eles sabem que a gente poderia ter conquistado um resultado melhor lá fora, porém também tem muita confiança, e a gente trabalhou muito em cima disso durante a semana toda. Os atletas estão muito preparados, eles estão muito mobilizados, eles sabem da importância do que o jogo vale, tanto para a gente dentro do campeonato, como para a instituição e para a cidade. Eles têm conversado muito sobre isso, a gente tem passado esse tipo de confiança para todos, porque a gente sabe que todos eles, como foi ao longo do campeonato, podem ser os jogadores que vão definir a bola do gol, e a gente se preparou para tudo isso, né? A gente analisou aquilo que faltou no jogo lá, para a gente poder avaliar quais as mudanças que vão potencializar o nosso jogo para amanhã. Pergunta do Júlio César, da TVBE Joinville. Leandro, diante do resultado negativo lá em Uberlândia, qual será a postura do Joinville desde o início do jogo? Inicia cauteloso ou você pretende subir as linhas e pressionar o adversário, forçando o erro para chegar ao gol o mais rápido possível?
Eficiência de ataque e defesa, como sempre, é o que a gente fez. E a gente bateu muito nisso. Eficiência de ataque e defesa. Claro que nesse momento a gente vive uma situação de mata-mata, é diferente de uma fase classificatória, como foi a primeira fase, né? E nesse momento a gente veio preparado para isso. O mais importante é que a gente jogue em alto ritmo o jogo todo, tá? Independente de como o placar vá se construindo, mesmo que a gente consiga fazer o placar em algum momento que a gente precise, a gente não pode baixar a linha, a gente não pode baixar a agressividade, não pode baixar a pressão na bola, nós temos consciência disso. Às vezes quem está de fora não entende, acha que isso é uma opção da equipe, nunca é, tá? Nunca é. Dentro do nosso trabalho aqui, a gente sempre busca pressionar o jogador da bola, empurrar o adversário para trás, mesmo quando ele tem a bola. Mas muitas vezes a eficiência do adversário coloca próximo do nosso gol, e isso é do jogo de futebol. O jogo de futebol é um jogo de muito equilíbrio. Então é o que a gente vai buscar o jogo todo, tanto nos momentos em que a gente precisar construir o nosso placar, quanto nos momentos que a gente já tiver o nosso placar construído, e a gente vai buscar isso do primeiro ao último apito do árbitro. Pergunta do Thiago Borges, do Sport Joinville. Bom dia, Leandro. Passado o jogo de ida, onde o time encontrou certas dificuldades diante do Uberlândia, e a semana cheia até o jogo de volta, como chega o Joinville para a partida deste sábado? A preparação ocorreu toda dentro do planejado e a equipe está 100% alinhada às suas convicções do que propor nos 90 minutos para buscar a classificação? Nós analisamos bastante as coisas que nós pudemos melhorar ao longo da semana. Nós aproveitamos também tudo que o Uberlândia teve dificuldade contra a gente, e não foi uma coisa só, foram algumas, para a gente potencializar isso no jogo também, né? Foi um jogo de extremo equilíbrio, né? Foi um jogo de extremo equilíbrio, em nenhum momento a gente foi dominado. Então o Uberlândia também sofreu com muitas coisas nossas. Nós tivemos as nossas dificuldades, tem muitas coisas que foram aprimoradas essa semana, como a gente faz todas as semanas nossas de trabalho. E é isso, a gente bateu nesses detalhes, bateu em questões estratégicas que a gente pode explorar em cima do que a gente viu lá em loco, né, contra a equipe do Uberlândia. Sabemos que fora de casa, dentro da arena, são outras características. Quem está habituado com o espaço, com o campo, com a relação entre as linhas, fica muito mais simples quando você joga dentro da sua casa, por essa relação com a dimensão do gramado, com o espaço de campo. Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade talvez com isso, tanto nos passes longos, principalmente, que a equipe do Uberlândia conseguiu ter mais eficiência que a gente, porque o estádio tem muita interferência nisso. Então, todos esses detalhes técnicos e táticos que a gente pôde ajustar, a gente ajustou durante a semana. E eu percebo os atletas assim muito confiantes em fazer um grande jogo. E a nossa preocupação durante a semana, desempenho. Nós temos que ter um desempenho excelente em cima daquilo que está muito treinado, está muito bem preparado para a gente poder executar amanhã. Pergunta do Gabriel Fronzi, da Rádio 89 FM. Leandro, bom dia. Algumas vezes você já deixou claro que a característica de jogo depende muito da proposta do adversário. O adversário será o mesmo, mas a condição é diferente da última semana. Isso te fará mudar o esquema ou não? Se sim, por quê? Nós temos uma identidade de jogo que ela é nossa, e a gente faz alguns ajustes estratégicos baseados no adversário. A gente nunca abre mão da nossa identidade como equipe, de competir, de pressionar o jogador da bola, de defender com os jogadores próximos, de atacar com os jogadores próximos, de ter largura na última linha, de ter uma saída com bola apoiada. Isso a gente não abre mão nunca. A gente tem que ajustar estrategicamente baseado no adversário. Nós podemos ter alteração no esquema tático, sim, tá? A gente variou, nós trabalhamos aí durante o campeonato basicamente aí em 3 esquemas táticos. Nós podemos ter variação, sim, baseado naquilo que a gente achar mais eficiente, que possa nos dar vantagem, baseado naquilo que a gente acredite que a equipe do Uberlândia vai fazer. Vamos lembrar, a gente baseou muito no que a gente tinha visto na equipe deles, e teve pouca alteração no jogo com bola deles no jogo de ida. A gente sabe que, sob pressão, os zagueiros deles acabam jogando em bola longa, então isso já é importante, porque já define zona de recuperação de bola, por exemplo. Então é pretensão nossa, às vezes, recuperar a bola no campo de ataque, mas contra equipes assim, geralmente isso não acontece. Você acaba recuperando a bola rápido, mas não no campo de ataque, porque os jogadores, os zagueiros não jogam sob pressão. Então são detalhes que a gente tem que pesar, a gente tem que pensar para justamente planejar como a gente vai recuperar a bola rápido, para a gente poder iniciar os nossos ataques. A gente sabe que isso, como isso vai acontecer. Então a gente planejou cada detalhe de como vai recuperar a bola, como vai ser atacado, quais zonas do campo. A gente fortalecer
a nossa bola parada defensiva, ofensiva, ser agressivo, atacar a área com muitos jogadores, recuperar a bola rápido no campo de ataque quando for possível nas transições. Então tudo isso a gente trabalhou muito durante a semana para que a gente melhorasse e a gente vai bater muito nisso no jogo amanhã, para que em 90 minutos a gente tenha altíssima intensidade no jogo. Ainda do Gabriel. Leandro, os bons números do Joinville sempre foram ressaltados internamente e externamente, fazendo jus ao trabalho desenvolvido. Agora, porém, o clube passa por um jejum inédito de 3 jogos sem vitórias em seu comando. O que mudou? Mudou que o sarrafo subiu porque a competição vai se afunilando e o nível dos adversários vai subindo. Nós tivemos 2 jogos contra o Bangu em que a gente poderia ter saído vencedor dos 2 e o jejum de vitória seria de apenas um jogo, que aí sim eu concordo, contra o Uberlândia talvez a gente não devesse ter saído com a vitória, apesar de a gente ter tido 2 bolas para fazer gol antes do Uberlândia fazer o gol dele, né, o que poderia mudar muito a história do jogo. Então, baseado nisso, a competição vai subir de nível, os jogos vão se tornando cada vez mais duros, cada vez mais equilibrados, e a gente tem que aproveitar cada detalhe estratégico para a gente poder vencer as partidas. Pergunta da Drick Varini, do ND+. O Joinville precisa da vitória e o Uberlândia deve vir fechado para garantir o resultado da classificação. Como trabalhar o emocional dos jogadores para não permitir que uma pressão extra atrapalhe o desempenho e, consequentemente, o resultado? Esse é um detalhe muito importante, né, que foi ressaltado, e o mais interessante é que como a gente já sabia que a competição entraria nessa fase de mata-mata lá na nossa preparação, a gente fala sobre a questão emocional de como a gente vai trabalhar o jogo a jogo desde o início. Então os nossos jogadores, nesse momento a gente não está trabalhando agora há 1 semana, há 2, há 4 semanas, desde que entraram os mata-matas, os aspectos emocionais. Você vê que a nossa equipe ela teve apenas um atleta expulso em toda a competição e mesmo assim a gente sabe quais foram as condições. A gente é uma equipe muito equilibrada emocionalmente em campo. Nós já tivemos que reverter placar, nós já saímos atrás e conseguimos reverter. Nós já tivemos em vantagem, soubemos administrar sem sofrer pressão. Nós já sofremos empate estando ganhando e voltamos e vencemos o jogo mesmo assim. Então a equipe já mostrou essa força mental ao longo da competição e todo o tempo da preparação e da primeira fase também foi utilizado para que a gente pudesse trabalhar emocionalmente a equipe, porque a gente sabia dos cenários e a gente foi antecipando os cenários, mostrando esses detalhes, como eles poderiam se manifestar na hora de pressão. Então os jogadores, e nós temos um grupo com muitos atletas com qualidade, muitos atletas experientes dentro de campo, que nesse momento, sob pressão, eles conseguem agir porque eles já tiveram nessa condição muitas vezes. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, a gente sabe que amanhã a gente vai estar preparado para fazer um grande jogo, claro, contra uma equipe muito boa, mas a gente está muito preocupado em fazer um grande jogo com o nosso desempenho e é nisso que a gente está voltado a fazer. E nisso, né, quando eu digo preocupado, de estar pensando antes para a gente poder desempenhar bem, os atletas nossos mostraram isso ao longo da semana e deixaram a gente bem tranquilo em relação a isso. Pergunta do André Lux, da NSC. Se conseguir a classificação para a próxima fase, o Joinville pode ter o primeiro jogo com a presença de torcedores na arena desde a sua chegada, e já seria uma partida extremamente decisiva. Como está a sua expectativa e a do grupo para esse momento de conhecer mais de perto a torcida tricolor? A gente gostaria muito que isso acontecesse, a gente vai dar a nossa vida amanhã para que a gente classifique, mas nesse momento a gente só pode pensar no confronto contra o Uberlândia. Eu não consigo antecipar isso, eu não posso voltar nada do nosso foco para esse momento. Seria fantástico caso isso aconteça com a volta da torcida, mas nesse momento o importante para nós é que a gente esteja nesse confronto, é o que a gente pode fazer, é o que a gente tem controle. E aí, sobre a questão da volta da torcida, vai ser um prazer recepcionar a nossa torcida, o nosso estádio cheio num eventual confronto, mas nesse momento, foco total na vitória de amanhã, é o que a gente pode fazer para a gente poder levar a equipe ao próximo mata-mata que vai depois futuramente nos levar ao acesso.